bem-vindos a bordo. Meu nome é Letícia Cosa, estamos aqui para reagir ao novo lançamento do Artemis, Icarus. E tem bastante coisa para reagir. Tem uma versão cinemática e uma versão club do MV. Eu vou começar vendo a versão cinemática, depois a gente vai para a versão club. E acho que esse vai ser um react bem longo, tanto pela quantidade de material quanto pela quantidade de assuntos paralelos para falar. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eita! A garota sem braços era motivo de chacota na vila. Gostei da legenda em português. Não se preocupe, ao completar 20 anos, belas asas crescerão em você no lugar dos braços. Aqui, já vamos começar? É uma clara alusão. Até eu já vi um comentário da Redin que ela comentou no chat direto com os fãs. Eu não sei se elas usam From, Bubble ou o que elas estão usando atualmente. Eu já vi que ela comentou que, de certa forma, esse MV, esse lançamento, é um paralelo com a história delas. Então, a garota sem braços representa um momento em que elas perderam o Luna, que elas ficaram sem braço. Elas ficaram sem a possibilidade de ter uma carreira. E aí elas viraram chacota. Tenso, né? Peraí, vamos voltar. Agora tá. Não se preocupe, ao completar 20 anos, belas asas crescerão em você no lugar dos braços. Após dizer essas palavras, a mãe deixou o lado da garota. Ela foi embora, né? Naquela noite, em seu sonho, a garota voou livremente sobre a vila em chamas. Ela teve o mesmo sonho centenas de vezes por 20 anos. No entanto, mesmo aos 20 anos, as asas da garota não cresceram. Parece coisa de joguinho, né? Eita, ela foi procurar a bruxa da vila e perguntou: 어떻게 하면 엄마를 찾아 복수할 수 있나요? como posso encontrar minha mãe e me vingar? Tá, então, considerando esse tipo de analogia, que é uma coisa que a Redin já trouxe. Então, a mãe era a empresa mãe. Ah, não se preocupa. Quando você fizer 20 anos, vai crescer as asinhas aí. Você vai ter o seu dinheirinho de idol, você vai ter aí o sucesso e tudo mais. E aí, não aconteceu. Como eu posso me vingar da mãe? Mas ainda assim tem uma outra questão ali, que é a interpretação referente à história, né? Que a gente já viu lá de Birth e tudo mais. Nossa! Só de pensar nisso dá toda uma perspectiva diferente a tudo que a gente viu antes. É. Nossa! É. Um acidente, um anjo caído. Ou Trey assistindo. Passar um avião que nem no teaser. Eu vi poucos teasers, viu? Eu vi praticamente nada porque eu não queria pegar muito spoiler. Aí, Jin Soul levando as coisas de muda, mais ou menos um paralelo que nem a Redin fez no MV de Birth, né? Tô indo embora. Será que aquela que caiu era a Jin Soul?
as meninas do MV de Virtual Angel estão 1년 전 desaparecidas? 5명의 소녀들이 흔적도 없이 사라졌다. 사람들은 그 아이들이 죽었다고도 했고 납치되었다고도 했고 누군가는 먼지처럼 사라졌다고도 했다. 사라진 게 아니라 TV 속으로 들어가 버렸다니까. Gente, aquele momento de dúvida, tipo, a qualidade baixa do vídeo é por causa da minha internet ou porque é assim? Aparentemente é assim mesmo, né? Uma variação aí de qualidade, estética. Pera. A gente tinha aqui a Choeri com os fones de ouvido. Aí aconteceu a distorção. E de repente quem assume é a Kim Lip. 집을 잃은 새들이 점점 늘어난다. 수백 명의 아이들은 마치 추모하듯 날개를 달기 시작했다. Agora eu tava pensando, né? Apareceu a placa do Club Icarus. É curioso que da forma como tá separada por pontos, né? Fica ICARUS. IC, tipo, eu vejo. AR pode ser uma sigla para Alternate Reality. E US, nós. Sei lá, só um pensamento que brotou na cabeça. Ali o avião. Será que é aquele mesmo que passou quando a... Nossa! Nossa! Eita, será que o avião é uma metáfora para pássaro? Ashen skies, broken ground, fading light, final fight. Esses será que são os caçadores? Fading light, final fight. Aquele salário ali que mais e mais pássaros estão sumindo a cada dia, né? Então são os caçadores.
ouvi falar que a caça de pássaros na Coreia é realmente um problema. Meu Deus. O sangue no casaco do cara. Tava lá com o Lip tentando se aproximar da televisão, como se estivesse querendo entrar. E aí, quando ela entra, começou a me arrasar. E quem volta pra realidade é a Yejin. Crank up the distortion. Será que é a menina? Desaparecida? Aí, nesse momento do Club Icarus, todo mundo assume sua forma real de novo? Será? E a Jin Soul, Joana Dark, continua lá. Esperando o momento. Esperando o momento em que a mãe vai aparecer pra poder disparar. Cara, que poético, que poético. Pensando assim, nessa analogia da mãe, daquela figura de luz, a mãe original, ter sido a BBC, e aí ela tá ali guardando o momento certo pra disparar e acabar com a mãe usando armas, porque a BBC era uma coisa de bem de fachada, porque a indústria península fabricava armas. Dispara, aí ela tenta revidar, mas eu tenho aqui o meu escudo pra me proteger. Nossa! Poético. Vou voltar só um pouquinho. Lindo, 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 lindo essa cena. Tudo em preto e branco e só ali os flashzinhos em douradinho. Os flashzinhos não, esqueci agora. As faíscas. Pronto, voltou. Eita, que bizarro! 엄마를 찾아 복수할 수 있나요? Essa é a bruxa? Como posso encontrar a minha mãe e me vingar? Nossa, como posso Elas querem se vingar da BBC. Gente, deixa eu só conferir de novo se é uma questão da qualidade do meu vídeo ou não. Porque, tipo, tem umas horas que dá uma falhada de... Ah, então eu acho que era uma questão da minha conexão mesmo. Ó. Deu uma falhada aí na qualidade da imagem em alguns momentos. Mas agora não vai mais, que está em 1040. 1440.
agora sim vai começar o MV. 날 찾아줘 난 태양에 녹은 wings 끝없는 falling Falling 너까지 cantando. 불타올라 É muito engraçado como 어렵고 작은 불꽃이 ficam as legendas. 다시 깨어나 I just wanna be unchained 저긴 제복인 없어 열리로서 그같은 날개를 다시 펼쳐 Agora já é a série. Nem percebi a mudança. 끝에서 새롭게 탄생을 꿈꿔 Hurricane E agora já é a... 다시 한번 fly away 작은 날개 더 크게 fly Aí já é a 세상을 바꾸려 날겠지 너를 향해서 fly 더 아찔해 날 데리고 갈래 wings 끝없는 비행 달빛은 더 차올라 눈이 부신 새로운 세계로 더 다가가 다시 태어나 I just wanna be Cara, que fez o trabalho de transição entre uma e outra, né? Você mal vê. Parece realmente uma mutação e não que tem um corte. É imperceptível. Ah, que lindo! A parte da música é só isso. É muito pouco. Queria mais. Tá, não acabou ainda o vídeo em si. E parece a Regina na forma de anjo, de Virtual Angel. É... babado. Babado. Eu gosto justamente de... Uma das coisas que sempre me atraiu no Luna foi sempre, tipo... que os MVs, as histórias que são contadas, elas sempre deixam mais dúvidas do que respostas. Porque eu acho que a dúvida te estimula a pensar. Quando você recebe essa resposta de bandeja, você não precisa fazer nada, né? Quando você tem mais dúvidas do que qualquer coisa, você se força a pensar. Eu queria assistir a club version do MV, que é mais curtinha, para focar um pouquinho nisso aqui,
só dar uma olhadinha mais uma vez. Vamos ver se é realmente exatamente igual como tava lá no... Acho que é igual como tava lá. É só a parte da música em si e da dança, né? Acredito. Não sei se vai ter cenas interpoladas, porque o fato de você ter uma dançando e a outra de repente assume e você não consegue perceber onde que tá o corte é genial. E é o completo oposto de Virtual Angel, né? Que era tipo corte o tempo todo. Aqui você não consegue perceber o corte. É impressionante. Geralmente o corte, a troca acontece quando os cabelos encostam em alguma coisa, né? Mas olha aqui, ó, você não consegue perceber quando que essa mudou pra ação muito perfeito. Porque parece que o movimento é todo mesmo. A mesma pessoa parece. E a roupa vai trocando também, cara. Isso que é impressionante. É muito artístico. Muito artístico. E aí continua com essa cena final. Só que é diferente, né? Agora é ela chegando no... Aqui a gente vê que o Artemis está aqui para fazer arte, né? A gente vê ali que essas meninas continuam trabalhando porque elas não estão preocupadas em fazer uma música pro chart. Elas estão preocupadas em fazer uma música que traga uma mensagem, que seja artística, né? E eu fico muito feliz de ver as meninas trabalhando e fazendo um trabalho belíssimo, né? E não adianta. Eu acho que toda vez que eu ver coisa assim, eu vou ficar pensando no quanto que me dói aquilo que foi tirado da gente, sabe? Que foi tirado delas. Me dói, tipo...
principalmente agora, quando a gente tem toda a situação do Luxemburgo praticamente selada como fim, né? Teve muitas mensagens nas redes aí, nos forums da vida, e toda a situação parece muito definitiva pro fim, sabe? Não que as meninas não vão procurar outras formas de trabalhar, né? Mas é um sentimento muito agridoce, sabe? Porque é lindo. O que elas fizeram aqui é lindo. É arte pura. E é isso que eu gosto de ver, sabe? É pra isso que me atraiu tanto. E eu fico feliz de ver elas falando em renascer como uma fênix, em recobrar suas asas e voar de novo. E me deixa triste pensar em tudo que tá acontecendo com o Luxemburgo, sabe? No domingo teve o lançamento do single independente da Iodine. Eu até pensei em fazer react, mas com as notícias, quer dizer, não é notícia, né? Com as mensagens que vinham surgindo das meninas a partir de tudo isso, ficou muito... Eu fiquei muito insegura de vir aqui falar, porque dava pra ver que as coisas estavam meio que se desenrolando. E eu fiquei com medo de vir aqui e não ter muito ainda o que dizer. Eu nem ouvi a música dela ainda. Eu preciso ouvir. Porque a Iodine é uma das meninas que eu sinto que precisa um pouco mais de proteção, né? E... ai, sei lá, A gente, se você tá acompanhando nas redes sociais, principalmente no Twitter, no From, a Hyunjin está verborragicamente nos contando um monte de coisa. Ela nos contou que teve uma última reunião para decidir aí as coisas do Luxemburgo e elas decidiram não assinar com ninguém mais. Então, a partir de agora, ela tá começando a abrir a própria empresa para ela seguir fazendo algumas coisas solo. Eu acredito que tem um propósito muito grande, muito firme e muita coragem ali junto. E ao mesmo tempo é tudo muito caótico e muito... É difícil porque a gente não consegue saber pra onde essas coisas vão, né? E aí, verborragicamente, tem toda uma polêmica do que está virando um pouco de polêmica nas redes sociais. Não que eu tenha acompanhado tanto assim, mas eu vejo comentário, o pessoal já está polemizando, enfim. Perguntaram pra Hyunjin, quando elas saíram da primeira empresa, quando elas saíram da BBC, por que razão que todas as meninas não foram para uma única empresa? E a Hyunjin falou que ela acredita que que em um grupo os contratos de todas devem ser iguais. O que acontece? Aí todo mundo assim, já estão acusando a Mod House. Gente, às vezes é uma questão de fatos, tá? E às vezes algumas pessoas estão ok com a situação e outras não. A gente teve a questão dos processos foi se resolvendo em partes. E, de certa forma, para elas, isso foi muito prejudicial, porque o grupo
algumas foram se libertando em partes e, tipo, e já foram assim, tá, a gente precisa arranjar uma solução para isso, a gente precisa continuar trabalhando, vamos tentar fazer alguma coisa. E acharam essas 4 primeiras que se libertaram, que foi o Odd Eye Circle e a Ridin, acharam uma casa na Mod House. A Mod House fez uma oferta para elas. A Mod House tinha interesse de receber todas, mas fez uma oferta para elas que elas aceitaram. Só que, à medida que outras meninas foram saindo depois e foram vendo, tipo, não achei essa oferta justa. A gente teve a Ridin falando já mais tempo passado, também, eu não lembro exatamente, não é o From que elas usam agora, eu não lembro se é o Bubble, mas eu lembro de ter visto, e eu vi que outra pessoa recentemente comentou de novo, trouxe à tona, de que a Ridin já tinha comentado que ela ficou surpresa de ver que os salários, os pagamentos entre as membros na Mod House é diferente para cada uma. E isso, alguns podem dizer, é por causa dos Cosmo, não, é dos photocards virtuais que elas têm, que vende, a renda vai para elas. Não sei se é necessariamente isso, eu acho que ela está falando de salário. E aí, em questão de salário, a gente tem que ver que elas estão ali trabalhando para a empresa também faz os deals de publicidade, de qualquer coisa que elas façam além disso, outras coisas, outros trabalhos que talvez elas estejam fazendo ali dentro. Não sei se uma delas está trabalhando também como mentora de alguma coisa, como elas já são mais experientes, talvez mentora, ajudando a dar aula de, sei lá, de canto, de dança, de alguma coisa, não sei. Mas os salários ali entre elas são diferentes. E se para elas funciona, ótimo. Para outras talvez não funcione, porque outras, principalmente quando a gente fala das meninas do Luxembourg, são as meninas que não são populares. Infelizmente. E, tipo, a gente... até vi um comentário também falando, mas a coisa mais natural do mundo, que a mais popular receba mais salário do que as outras. Tipo, é como se fosse um time de futebol, né? Aí a gente tem um Neymar da vida, que é super popular e tudo mais, e o passe dele é super valorizado até demais, muito mais do que realmente vale. E aí ele tá lá ganhando a sua parte, que é grande, e aí ele tá super satisfeito. E aí a pergunta quanto é pro colega, quanto é que você tá ganhando? A gente tá jogando no mesmo time, quanto que é o seu salário? E tal. Nossa, diferente, né? Mas pra ele tá bom, que ele tá lá em cima, né? Agora pra quem tá embaixo, não é tão bom assim. A pessoa, por mais que sejam colegas, por mais que se gostem, por mais que trabalhem juntos, esse tipo de coisa é uma semente para gerar uma intriga, é uma semente para gerar uma inveja, é uma semente, porque querendo ou não, somos todos humanos. As meninas do Luna, elas também são humanas. Tipo, que coisa mais natural do que você tá trabalhando ali, você tá feliz com as pessoas, mas aí de repente você vê que a sua amiga ali do grupo tá ganhando bem, você tá, tipo, você tá meio que ralando pra pagar as contas e a outra tá ali podendo esbanjar comprando coisa de marca ou podendo ficar em um hotel mais bacana, podendo fazer viagem, e você tá ali, tipo, ralando pra conseguir um mínimo pra pagar o aluguel. Tipo, causa uma sensação de injustiça, causa uma sensação ruim. E nisso eu concordo com a Hyunjin. Tipo, eu acho que num grupo todo mundo merece ganhar o mesmo. Os contratos têm que ser iguais para todo mundo. Não pode ser diferente. E, levando em consideração que ela é muito amiga da Vivi, que ela escolheu não começar o seu processo enquanto não pudesse começar o da Vivi também, a gente tem que ver que a Vivi é uma estrangeira. Talvez a oferta para estrangeira que quase não canta não fosse tão boa quanto
a que foi oferecida para as que são nativas da Coreia do Sul. E aí, a gente não sabe dos detalhes, mas eu não acho que ela esteja incorreta de achar que deveria ser igual para todo mundo. E se as outras estão ok em não ser igual, porque elas estão satisfeitas com esse arranjo, tá ok também, sabe? A gente é muito difícil porque a gente não tá ali no lugar delas pra... Acho que nem cabe a nós julgar alguma coisa assim. Só que com isso, as meninas que eram menos populares se juntaram pra tentar fazer o grupo delas. E aí acabou nisso, né? Aparentemente, a empresa, a Connect the Dots e a possível nova empresa não conseguiram chegar em acordos. E aí, chegou um momento, tanto que a Hyunjin falou também, verborragicamente no From, que chegou um momento em que a gente olhou e disse assim, não dá pra gente ficar esperando vocês entrarem em um acordo, porque o aluguel precisa ser pago. Os boletos não param de chegar. E como alguém que também já passou por uma dificuldade financeira muito grande, eu entendo. Eu entendo. Às vezes não é sobre o que você quer ou o que você gostaria que fosse. Às vezes a realidade se impõe, né? Porque o boleto, ele é real. E o sonho de continuar no grupo e esperar a situação se resolver para que todo mundo possa voltar, ela é incerta. E a realidade cobra, né? Então, desculpa estar misturando aqui os dois assuntos. Eu sei que provavelmente esse vídeo tá muito grande, mas eu acho que eu precisava colocar pra fora um pouco esses meus pensamentos a respeito disso tudo. Eu tô muito feliz pelo Artemis, eu tenho muito orgulho dessas meninas. Mas o meu coração, as minhas baias do Luna, todas elas estavam no Lucembo, sabe? E eu tô olhando pro photocard da Goon, que tá aqui na minha parede, aqui na minha frente. E, sabe, eu não consigo não ficar triste, não pensar que eu queria que ela pudesse estar tendo tanta uma oportunidade tão boa quanto essas meninas do Artemis estão tendo, sabe? Eu não consigo não pensar nisso. Então, desculpa se eu misturei os assuntos. Não é uma questão de... Eu não culpo ninguém. Eu acho que não tem ninguém errado, não tem ninguém mais certo do que o outro. É só que é a realidade. E que nesse momento a realidade, pra mim como Orbit, tá aqui, Lightstick, pra mim como Orbit, a realidade é agridoce. Porque eu não consigo não ver a história que o Artemis está contando e que agora fica claro que não tem uma relação direta com a história principal do que o Luna contava. Não é a mesma história, é uma nova história, muito mais pessoal, muito mais crua. Não tem como não ver isso ali e não se sensibilizar, sabe? E eu acho que é pra isso que a arte serve também, sabe? Pra gente ter esses momentos de catarse, pra gente processar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E é isso. E o que o Artemis fez hoje, lançou hoje, é arte.
E eu vou continuar esperando que, sei lá, sonhando que as 5 meninas desaparecidas da história ali possa ser uma... Na minha cabeça, no meu coração, vai ser uma referência ao Lucembo. As 5 meninas estão desaparecidas. Mas elas não desapareceram completamente, elas não morreram, elas só estão em uma outra forma. E, quem sabe, não tem uma forma de resgatar e de voltar e de todo mundo se encontrar. Porque eu queria muito que elas pudessem ser felizes realizando o sonho delas. Porque esse grupo foi uma força pra mim quando eu precisei, sabe? E é isso. Acho que a arte serve pra gente processar essas emoções também, né? Parabéns, Artemis. É lindo, é maravilhoso. Eu vou assistir mais várias vezes. E tô ansiosa pra ouvir todo o resto do álbum. E vou continuar sonhando com o dia em que as 12 poderão ser uma só de novo. É isso. Obrigada por acompanhar até aqui. Quer dizer, duvido que alguém tenha assistido até o final. Enfim, um abraço e até a próxima. Que dias melhores para os órbitos cheguem e não cheguem tão agridoces.